Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, liberando as nossas crianças lá para o Meto Kids. Uma palavra que tem como tema, põe para mim por favor, uma palavra que tem como tema, os escândalos inevitáveis, ou os inevitáveis escândalos. E nós vamos tratar um pouquinho sobre essa ministração, sobre essa palavra, e eu quero dar alguns fundamentos bíblicos para você. Confesso para você que hoje nós vamos trabalhar bem mais um estudo, porque eu vou citar muito texto, do que propriamente uma pregação, mas eu quero que você entenda, porque no final eu quero orar com você sobre esse tema. Então, os inevitáveis escândalos. Nós vamos começar como base para a nossa ministração no Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você trouxe sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 1 e 2. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, capítulo 17, o verso de número 1 ao 2, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, eu quero que você entenda isso, Jesus está falando com os seus discípulos, e ele diz o seguinte: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Esse é o primeiro texto, é o texto base que nós vamos utilizar para essa ministração. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, o evangelista, ele também vai escrever algo conectado a essa realidade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, verso de número 6 até o verso 9. Diz assim: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, abre um parênteses, Jesus está no contexto falando sobre crianças, desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos te leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só olho dos seus olhos, do que tendo dois ser lançados no fogo do inferno. E eu termino as primeiras leituras olhando para 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 12, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10, 12: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Os inevitáveis escândalos. Por que eu quero trazer esse assunto hoje para nós? Porque nós estamos vivendo num tempo onde os escândalos espirituais têm se tornado frequentes, especialmente no meio daqueles que exercem influência. Quanto mais influência, mais nós caracterizamos a queda como um escândalo. E o nome de Jesus muitas vezes tem sido associado a vergonhas, por causa do que? De atitudes incoerentes daqueles que dizem representá-lo. E deixa eu te falar, você é um representante de Jesus, porque no censo você se diz cristão. Porque quando as pessoas perguntam para você se você é crente, você diz que é crente. Porque em algum momento da sua história, ou momentos do seu cotidiano, você se define como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus.
E Jesus foi claro: os escândalos, eles são inevitáveis no mundo caído, mas não são inevitáveis na vida daqueles que vigiam e andam em espírito. Por isso que nós fizemos um jogo de palavra na arte. Os colocamos entre parênteses, evitáveis escândalos. Por quê? Porque nós entendemos que aqueles que andam no Espírito, aqueles que andam segundo o propósito de Deus, eles conseguem se manter firmes, distantes da queda. A palavra escândalo, no original do grego, significa armadilha, tropeço, aquilo que faz alguém cair. Agora, o que Jesus está revelando para os seus discípulos como uma advertência, é que o problema não está apenas no cair, o problema é estar em fazer outros caírem. E quando nós falamos do contexto, nós estamos falando que Jesus estava comunicando com eles, e ao comunicar ele fala a respeito dos pequeninos, porque ele estava falando a respeito das crianças. E isso mostra para mim e para você, como adultos e como responsáveis por uma geração, todas as vezes que nós tropeçamos e fazemos os nossos filhos caírem, era melhor a gente amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, nas profundezas. Então essa palavra é para nós. Você precisa tomar cuidado, para você não fazer com que não só as pessoas que estão recebendo a sua influência, seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, seja nas rodas de amigos, você precisa tomar cuidado para você não ser um instrumento de escândalo para a sua família. O Evangelho de Lucas, Jesus está instruindo os seus discípulos, não é a multidão, é os discípulos, e ele está falando sobre uma responsabilidade espiritual. Ele não está falando para incrédulos, porque não existe escândalos para quem já está nas trevas, não existe escândalo para quem está caído. Não adianta você se espantar com alguém que não conhece Jesus e está praticando uma realidade completamente diferente daquilo que Cristo tem para a sua vida. Não adianta você se assustar com a imoralidade do mundo, porque o mundo está caído, o mundo está em trevas. Os escândalos estão relacionados com quem crê, com quem confessa. Então a orientação é para nós. E se é uma orientação para nós, não só é uma orientação, como revela um princípio: quanto maior a minha influência, maior a minha responsabilidade diante de Deus. Então eu quero aprender com vocês aqui quatro verdades a respeito dos inevitáveis escândalos. Preste bem atenção. A primeira verdade está no verso de número 1 do evangelista Lucas, que lemos, quando o texto diz para nós que Jesus está comunicando com seus discípulos, e ele fala assim: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem for responsável por elas. Ou seja, a palavra aqui mostra que a pedra de tropeço ela vai acontecer, que o escândalo vai acontecer, mas ai de quem se permitir gerar escândalo. Então não é uma palavra generalizada, por isso eu posso extrair a primeira verdade como: os escândalos são inevitáveis no mundo, mas não na vida de quem vigia. Não na vida de quem vigia. Jesus não disse que os discípulos precisavam viver uma queda, não é isso. Inclusive no meio dos discípulos nós vamos ter escândalo. O escândalo de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E o que Jesus está afirmando é que o ambiente do mundo ele é propício ao tropeço, à queda, mas o discípulo não é obrigado a cair. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, o texto diz para nós, deixa o texto aqui para mim: Deus não permitirá que sejais tentado além do que podeis suportar. O texto está mais completo aqui, ó. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que você possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele
proverá livramento para que você possa suportar. O que o texto do apóstolo Paulo está falando para nós? Preste bem atenção. Toda tentação vem acompanhado com uma saída. Toda tentação vem acompanhada com um escape. Você não é tentado acima do que você não pode suportar. O que o texto está falando para nós é que Deus não só perdoa pecado, mas Ele capacita você a dizer não para o pecado, a ser livre do domínio do pecado. Você não precisa cair, você não precisa tropeçar, porque há uma garantia da parte de Deus, que você tem uma unção suficiente para suportar todo tipo de tentação. Deus não permite, querido, você confia em Deus? Deus não permite que você seja tentado acima das suas forças. Então a primeira verdade: no mundo caído, os escândalos, eles são inevitáveis, mas na vida de quem vigia, deixa eu te falar, são evitáveis. A segunda verdade, que o maior perigo não é cair, mas é se tornar um instrumento de queda para os outros. Por isso que o verso 2 fala assim: seria melhor para esse uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e ele fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus está usando uma fala, uma linguagem extremamente forte. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Por que ele usa essa linguagem forte? Porque isso revela que o escândalo, ele tem um peso espiritual. O pecado pessoal tem consequências coletivas. O erro de uma pessoa que exerce influência, que carrega uma bandeira, que carrega um nome, preste bem atenção, pode ferir uma geração. Por isso que em Romanos capítulo 14, o verso número 13, Paulo diz o seguinte aos romanos: não ponhas tropeço ou escândalo ao irmão. E a gente precisa entender que quando nós temos influência, a nossa queda leva a outros a caírem. Ei, querido, o evangelho, ele precisa ser comunicado na sua vida. Você não pode transformar a sua vida em um escândalo para o evangelho. Você precisa entender isso. Então, há uma influência sobre a sua vida, e se você não tomar cuidado, você pode fazer com que muitos caiam por causa de você. Terceiro ensino: a queda não é um acidente, ela é processual, é um processo. Tiago 1, o irmão de Jesus, ele vai escrever no capítulo 1, verso de número 14 e 15, Tiago diz o seguinte no texto, você vai acompanhar aí no telão, para a gente remir o tempo. Olha o que diz o verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que Tiago, irmão de Jesus, está falando para nós? Que a queda, ela começa antes de um ato visível. Ela começa na mente, ela se desenvolve no coração, e ela se concretiza na atitude. Então a gente precisa parar para pensar. Por quê? Porque muitas vezes nós permitimos com que pensamentos não só brotem na nossa mente, como também nós alimentamos esse pensamento, que gera um sentimento, a alma, e que consequentemente gera o quê? Um ato. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. O que eu estou pensando? Eu sempre falo e dou o exemplo que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. O grande problema é que as pessoas hoje não estão só permitindo que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas o passarinho está fazendo ninho, está brotando, está gerando sentimento.
E eu estou relacionando isso ao pecado. Porque muitas vezes você deixa o pecado entrar na sua mente, gerar sentimento e de repente você cai. Mas não é de repente, porque ninguém cai de repente. Cai porque há uma negligência acumulada. Quando você acumula negligências espirituais, você cai. Olha o que Billy Graham, um grande evangelista, diz: o pecado sempre leva você mais longe do que você queria ir, mantém você mais tempo do que você queria ficar, e custa mais caro do que você poderia pagar. Olha que interessante isso. Eu vou repetir, que eu não coloquei isso no telão. O pecado sempre te leva você mais longe do que você queria ir, mantém você mais tempo do que você queria ficar, e custa mais caro do que você queria pagar. Então a gente precisa tomar cuidado com o pecado. A gente precisa tomar cuidado com o pecado. Espalha essa roda de adolescentes aí, isso, boa. Antes de eu falar aqui na frente, vocês passar vergonha. Então preste bem atenção. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a queda não é um acidente, a queda é processual. Então vigia. Quarto ensino. Estou terminando, olha. Parece. É possível evitar o escândalo através de uma vida vigilante. 1 Coríntios 10, 12. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Então Paulo está falando assim, ó, você tem que ter vigilância. Você precisa estar atento. Prevenção espiritual é uma realidade. E prevenção espiritual envolve vigilância constante. O que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus capítulo 26, verso de número 41. Jesus olha para os seus discípulos já próximo da cruz. Olha o que ele diz: vigiem, pode colocar o texto. Vigiem, o texto. Me ajuda aí, senão o povo vai embora mais tarde por causa de você. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que eu tenho que vigiar? Mesmo eu sendo espiritual, mesmo eu participando das orações, mesmo eu estando, sabe, firme na realidade de Deus, por que eu preciso vigiar? Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é uma prevenção espiritual? O que envolve uma prevenção espiritual? Vida no espírito. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso de número 16: andai no espírito e não satisfazeis as obras da carne. Não satisfarão os desejos da carne. Jamais satisfarão os desejos da carne. Preste bem atenção. Quando a minha carne começa a gritar muito alto, sabe o que eu faço? Jejum nela. Jejum nela. Você sabe do que eu estou falando. Tem gente que fala assim: nossa, o pastor é espiritual, faz jejum de 40 dias. Eu sou mais podre do que você, então eu tenho que jejuar mais do que você. Porque eu não vou deixar a podridão do meu pecado ditar a minha história, a minha vida. Eu tenho recurso espiritual para matar a minha carne, os meus desejos carnais. E sabe qual que é o recurso espiritual que mata a carne? Jejum. Mata jejum nela. Eita, a carne chega, grita. Preste bem atenção. O que nós podemos colocar aqui como prevenção espiritual? Prestação de contas. Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Por que a igreja metodista confessa pecado? Por que os membros confessam pecado? Porque nós cremos que é uma disciplina espiritual que nos cura da queda, que não permite a gente ficar caído. Então a gente confessa porque a gente sabe que a gente está vencendo. Quem confessa já venceu, querido. Uma vez que eu confesso, eu venci. Eu estou confessando uma vitória, porque o texto diz para nós, Tiago 5,16, que quando eu confesso, eu estou sendo curado. Quando eu confesso meu pecado para Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso para o próximo, eu sou curado.
Por isso que quando você vem na celebração de homens ou de mulheres, ou da juventude, a gente tem grupos de confissão de pecado, de prestação de contas. Por quê? Porque nós entendemos que isso nos livra de estar caídos e viver caídos. O que é uma prevenção espiritual? É o temor de Deus. Provérbios 9:10 fala que o temor de Deus nos dá entendimento. Quanto mais eu tenho temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Então quanto mais eu tenho temor, mais eu me previno da queda. Ei querido, a integridade não é construída em público, a integridade é uma escolha oculta no coração. Pecado não começa materializado diante dos teus olhos, não, ele é um resultado do que está dentro do teu coração. Então a decisão começa dentro do teu coração, começa lá dentro. Então eu finalizo essa ministração com algumas aplicações para os nossos dias. E quais são elas? A primeira: cuidado com a cultura da exposição sem caráter. Hoje muitos querem visibilidade sem um caráter espiritual, e vão pagar um preço muito caro sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus não unge aparência, Deus unge caráter. Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Samuel falou: bom, vai ser um grandão, fortão, para ser rei de Israel. Chega lá, Deus fala: eu rejeito a aparência, eu quero o caráter. Quem vai ser Davi, o mais fraquinho, o franzininho, é ele que eu vou ungir. Sabe por quê? Porque Deus não unge aparência. Você pode pintar uma aparência de piedoso, de um homem espiritual, mas Deus não unge aparência, Deus unge caráter, e o caráter, ele é posto em prova. Outra aplicação para os nossos dias: fuja das pequenas concessões. Os escândalos, ou os grandes escândalos, começam com permissões pequenas. É aquela conversinha no Instagram, é aquela conversinha no WhatsApp, no Facebook, é aquela curte, isso daí que você entendeu. É aquele, sabe, aquele sorrisinho, aquele coraçãozinho, sabe, começa com pequenas concessões. É aquela brincadeira no trabalho, de duplo sentido, é aquela risadinha no canto dos lábios, é pequenas concessões. E às vezes você fala: nossa pastor, mas o pessoal sabe que eu sou brincalhão. Preste bem atenção, eu não estou sendo radical, mas você sabe quando há uma concessão. Você sabe. Você sabe que quando uma curtida, ela tem uma segunda intenção. E deixa eu te falar, você precisa tomar muito cuidado, porque você domina a sua reação, mas a reação do outro, você não domina. Você domina o seu sentimento, mas o sentimento do outro, você não domina. E muitas vezes você está fazendo coisas, sabe, que estão ali, conversas impróprias, brincadeiras impróprias, que estão dando concessão para que o pecado se instale na sua vida. Então, cuidado com as conversas impróprias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, do 33 ao 34, ele fala assim: não deixem se enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pense bem sobre o que é certo e pare de pecar, pois a sua vergonha, eu lhe digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Tamanho é a sua vergonha, Paulo está falando, tamanho é o seu pecado. Ei, fique atento com a falta de vigilância emocional. Hoje as pessoas estão carentes porque foram rejeitadas, então há uma lacuna emocional. E se você não tomar cuidado, você está alimentando uma rejeição no coração do outro, com uma aceitação que não é da forma que você quer que seja. Cântico dos Cânticos fala o seguinte: peguem todas as raposas e as rapozinhas, antes que destrua o vinhedo do amor, pois
as videiras estão em flor. Deixa eu te falar, isso aqui está falando de casamento. Mata a raposinha. Se fosse no nosso tempo hoje, mata o javali, porque é o javali que está entrando e acabando com um monte de plantação aí, né? Estão liberando matar javali por causa disso. Então mata o javalizinho, porque está entrando e destruindo a plantação do seu casamento, a plantação do seu matrimônio. Cuidado com a raposinha. Isso é o que? Vigilância emocional. Cuidado com as negligências espirituais. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso número 13, Efésios 5, do 3 ao 13 melhor, diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Paulo está falando, cuidado, igreja de Éfeso, cuidado com as conversas imorais, cuidado com as obras infrutíferas das trevas, cuidado para você não ser cúmplice, cuidado, a gente precisa entender que a gente carrega o nome de Cristo. Paulo diz que nós somos os embaixadores de Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 20. Então, o Evangelho, ou melhor, o seu comportamento, ele precisa comunicar o Evangelho e não comprometer o Evangelho. O seu comportamento precisa comunicar o Evangelho e não comprometer o Evangelho. Então desenvolva uma espiritualidade preventiva e não corretiva somente. Não espere você cair para corrigir. Não espere você cair para buscar ajuda. Não espere seu casamento ir por água abaixo para você buscar ajuda. Homens e mulheres de Deus, eles não vivem apagando incêndio, eles vivem evitando incêndio. Busque ajuda. Agora eu termino mesmo. Como eu tenho que lidar, pastor, com os escândalos dos outros? Porque muitas vezes eu não estou nessa categoria de ser o escândalo. Mas como eu vou lidar com o escândalo do meu irmão? A gente precisa entender que os escândalos são inevitáveis. E se é escândalo, tem a ver com quem crê, com alguém que exerceu uma influência. Agora, nós estamos num ambiente de amor, e o ambiente de amor é um ambiente que resolve problemas. Tem pessoas que acham que o amor é um ambiente que não tem problema, mas é o contrário, o ambiente de amor resolve problemas. E quanto maior a expectativa, maior a decepção quando há uma realidade de escândalo. Então a gente precisa aprender como lidar com os escândalos. Primeiro, não se afaste de Jesus por aqueles que tropeçam. Seus olhos estão em Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, do 17 ao 22, ele fala assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a você. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos, estavam andando na onde? No meio deles.
O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então entenda o seguinte: você não precisa olhar somente para os ruins, olhe para os bons. Tem muita gente falando: eu estou saindo da igreja, pastor, porque fulano de tal não presta. Preste bem atenção: se o fulano de tal não presta, na igreja tem quem não presta, na igreja tem quem está arrependido, não prestava e quer agora prestar, e na igreja tem quem presta. Por isso que Paulo não fala só nesse texto, mas vai falar também em Corinto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ei, querido, a gente precisa parar com essa conversa que está gerando um princípio que é uma mentira, não é bíblica. Olha para Jesus, você tem que ir para a igreja e olhar para Jesus. Não, você tem que falar para a pessoa assim: olha para quem está imitando Cristo. Olha para Jesus, mas olha para quem está imitando Cristo. Porque às vezes a gente fica nessa cultura: não, você precisa olhar só para Jesus. E aí a gente está criando um ambiente onde a pessoa pode falar: não, tem que olhar para Jesus, não olha para mim não, eu sou podridão. Ei, deixa eu te falar, Paulo falava assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode olhar para minha casa, pode olhar para minha família. E eu estou nesse púlpito aqui, e a igreja está avançando, porque vocês têm olhado e têm visto Cristo na minha vida. Porque senão, nós não estaremos aqui numa segunda celebração, não teremos avançado como avançamos, não teríamos multiplicado o culto, porque não tínhamos estacionamento e lugares para as pessoas. Então entenda o seguinte: nós precisamos olhar para aqueles que permanecem firmes. Então sede imitadores daqueles que imitam Cristo. Reconheça que, enquanto aos outros os escândalos são inevitáveis, mas para você, você está preparado, porque você está olhando para pessoas que estão imitando Cristo. E se um dia eu deixar de imitar Cristo, não venha mais. Não olhe para mim, não tenha eu como seu pastor. Entenda isso. Reconheça que enquanto a você os escândalos são evitáveis. Por quê? Porque você não está debaixo do pecado e das trevas, você está debaixo da graça e da luz. O Senhor capacitou você para dizer não para o pecado. Então não poupe sacrifícios, nenhum tipo de sacrifício, para evitar o pecado da sua vida. Vigie, não dê lugar para o diabo. Sabe por quê, querido? Porque a gente esquece, e a gente quer jogar o pecado para debaixo do tapete. Deixa eu te falar, biblicamente não tem como. Lá em Números capítulo 32, verso número 23, o texto diz para nós assim: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fique sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Pecado não confessado, não arrependido, pecado que está debaixo do tapete. Deixa eu te falar, você pode fugir, mas um dia ele vai te encontrar. Um dia ele vai te encontrar. Sabe por quê? Você está falando com um Deus que conhece todas as coisas. Você pode empurrar para debaixo do tapete e esconder das pessoas, mas de Deus você não esconde. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 13. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que não seja manifesta. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta, o Deus Todo-Poderoso. Não há criatura que não seja manifesta. Então preste bem atenção: nada vai ficar em oculto diante dos olhos de Deus. Jesus falou isso em Lucas capítulo 12, verso número 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A gente precisa entender e levar a sério o evangelho e a nossa espiritualidade. Pecado é pecado, e pecado tem nome, precisa ser confessado. Então cresça no temor do Senhor, porque em Provérbios capítulo 14, verso número 27, o escritor de Provérbios diz assim: o temor do Senhor nos livra do mal,
o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Quanto mais você teme o Senhor, mais você é livre dos laços de morte. Sabe, querido, Deus não precisa lidar com a sujeira que você fez. A gente precisa entender isso. O pessoal do louvor pode vir. Sabe por quê? Porque Deus nos deu capacidade total de limparmos essa sujeira por meio de Cristo Jesus. E deixa eu te falar algo aqui. Moisés, ele atrasou 30 anos. 30 anos. Ele atrasou 30 anos a promessa de Deus na vida do povo de Israel. Por que o Senhor está falando isso? Porque Abraão recebe uma palavra de Deus: o teu povo vai ficar 400 anos no Egito. E nós lemos que o povo ficou quantos anos? 430. Por que o povo ficou 430, pastor? E não 400 anos? Deus errou? Quem errou foi Moisés. 10 anos antes de se cumprirem 400 anos, Moisés mata um egípcio com as suas próprias mãos. Moisés tenta esconder o seu pecado. Você conhece a história. Se você não leu a Bíblia, você viu na novela, mas você conhece a história. Moisés foi lá e matou o egípcio porque ele estava batendo no seu irmão, no seu povo. E sabe o que a história diz para nós, Arlindo? Que Moisés tenta esconder, para que ninguém visse aquilo que ele fez. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Preste bem atenção. Moisés teve que fugir. Fugiu, faltando 10 anos para completar 400 anos. Ele ficou 40 anos na casa do seu sogro Jetro. Ou seja, 430 anos ele volta para o Egito para libertar o povo. Deixa eu te falar, tem muito pecado que você está escondendo e está atrasando o que Deus quer fazer na sua vida. Eu vou repetir, tem muito pecado que está atrasando o que Deus quer fazer na sua vida. Os escândalos podem existir no mundo, mas não precisam existir na nossa história. Entenda que você não é vítima de tentação, porque Deus já te deu um escape. Você é responsável pelas suas decisões. Deus não só salva, Deus capacita você a dizer não para o pecado. Entenda isso. Entenda essa verdade espiritual. Não permita o pecado atrasar a sua vida. Fala para quem está do teu lado, não permita o pecado atrasar a sua vida. Não pode atrasar a sua vida. Não pode. Tem muita gente que poderia estar vivendo outros patamares, mas deixou o pecado entrar e acabar com a sua história. Mas você está num ambiente de graça. Moisés, quando encontrou com a sarça, ele se encontrou com a graça, e a vida dele voltou para o caminho, saiu do escondido, foi alinhada ao coração de Deus. Eu não vou fazer apelo hoje, mas eu quero que você ore comigo. Eu quero que você coloque teu coração diante do Senhor. O Evangelho na sua vida, ele pode ser um escândalo para aqueles que não creem da forma que você crê. Mas ele não pode ser um escândalo porque você está comprometendo os princípios que você diz pregar e crer. Entenda isso. Semana passada, uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor do céu, eu encontrei uma mulher, que a mulher estava muito brava, e falou um monte de mentira a seu respeito. Falou que o senhor era homofóbico, e foi falando.
Na hora eu fiquei triste, Esli, aquela vontade de querer agradar todo mundo. Mas eu falei, como irmã, da onde essa mulher tirou isso? Ela falou, não, o senhor dá aula. E possivelmente deu aula para alguém que conheça ela e deve que falou o que você falou lá na sala. Eu falei, verdade. Se ela acha que eu sou homofóbico porque eu falei que a identidade do filho é a identidade que vem da parte de Deus, eu sou homofóbico. Se ela acha que eu sou homofóbico porque eu revelei o que a palavra de Deus está falando a respeito da identidade dessa geração, então que eu seja. E aí, queridos, Deus não só trouxe essa revelação porque eu fiquei triste, eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. Mas aí eu fui num encontro onde o pastor, que nem me conhecia, chegou lá e falou assim, bem-aventurado são aqueles que por minha causa são perseguidos, insultados, insultarem contra você, mentindo, disserem todo mal contra você, se alegrem e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se o evangelho é um escândalo para quem está nas trevas, que eu seja um escândalo cumprindo a palavra de Deus. Que eu seja um escândalo quando eu falar eu sou da família, quando eu falar eu tenho a consciência de que a identidade vem de Deus. De quando eu pregar contra a imoralidade sexual, contra o pecado, que eu seja um escândalo. Sim, podem me chamar do que quiser, mas não fale que eu não estou falando da verdade do evangelho, porque é essa verdade que está na minha vida e que traz vida para a vida das pessoas. É esse evangelho que nós pregamos. Então eu quero convidar você a ficar em pé, senão eu vou ficar pregando aqui até mais tarde. Meu Deus. Coloque teu coração no Senhor agora, onde você está aí. Coloque teu coração no Senhor. Põe a sua mão sobre o teu coração. Nós não vamos ter apelo, mas eu quero que você coloque a tua mão sobre o teu coração e ore comigo. Nós vamos repetir uma oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, guarda o meu coração, não permita que eu seja um instrumento de tropeço para ninguém, nem para aqueles que estão longe, nem para aqueles que estão perto. Dai-me temor, vigilância, integridade, que a minha vida honre o teu nome no secreto e no público, que a minha vida comunique o evangelho e não comprometa o evangelho. Livra-me das quedas e fortalece para que eu possa permanecer fiel até o fim. Diga: eu creio e confesso Cristo sobre a minha vida, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?